é a importância de nós resolvermos os problemas. Hoje nós vamos entender como é importante, como Deus gosta que você resolva problemas na sua vida. Muitas vezes nós temos uma imagem errada de Deus. Nós temos uma imagem um pouco confusa da essência de como Deus é e de como que Deus ele se apresenta e como que é a essência e o existir de Deus sobre alguns aspectos. Sim, principalmente sobre esse aspecto de como Deus ele deseja, como Ele quer que nós resolvemos problemas em nossas vidas. Deus ele gosta disso, Deus ordena isso, e o próprio Deus ele faz isso. Ele resolve os problemas da vida. O nosso Deus não é um Deus que ele empurra a sujeira por debaixo do tapete. E portanto, o nosso estudo dessa noite é a importância de nós resolvermos problemas. Isso é muito importante. Na verdade, uma das coisas mais importantes das nossas vidas, nós não passarmos por cima dos problemas. Deus gosta. E muitas vezes nós temos uma visão diferente de Deus, completamente errada, de como que Deus, Ele deseja que nós nos comportamos diante desse assunto. Muitas vezes nós pensamos que realmente Deus é amor, e por conta dessa afirmação bíblica, que de fato a premissa é verdadeira, Deus é amor, nós pegamos somente isso e nós nos encaixamos somente dentro dessa verdade e esquecendo todo o contexto e a cosmovisão, o que isso reflete e o que isso traz de significado do que é ser amor e do que Deus é amor e que isso significa. E justamente por Deus ser amor, Carla Canuto, Ele é um Deus que Ele resolve problemas. Pois a palavra diz, pois o amor se alegra na justiça. Deus ele gosta das coisas certas. O que traz alegria para esse Deus que Ele é amor, e Ele define depois o que é amor, é justamente isso. O que alegra o Deus de amor é justamente a justiça. Pois o amor, ele não se alegra na injustiça, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13. O amor se alegra no que é correto, no que é justo. E justamente o nosso Deus, ele ser o Deus de amor, ele realmente, nós temos um jargão, uns clichês muito errados que nós gostamos de usar muito dia hoje, muitas vezes talvez para justificar os nossos erros, para justificar os nossos maus desejos, que é o que o Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Já ouviu essas frases espalhadas por aí? Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Sim, a premissa é verdadeira. Ele odeia o pecado. Ele ira com o pecado. Mas Ele ama o pecador que se arrepende. Essa é a frase correta. Não porque Deus ele é malvado e aquelas pessoas que não se arrependem, eu vou odiar. Porque Deus ele não tem como se misturar com o mal. Isso não é da essência de Deus. Por Ele ser justo e não haver nele princípios de mentira, princípios de injustiça, Deus ele não consegue, ele não se mistura com o pecado. E por conta disso, Ele encoraja que todos se arrependam e saiam do pecado, justamente para Ele se manifestar nessas pessoas. Muitas vezes para Ele andar com essas pessoas, e muitas vezes para a gente estar debaixo da bênção de Deus, que é justamente nós estarmos debaixo do amor de Deus. Pois a palavra de Deus diz assim: pois aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Percebe que a essência e o significado de amor, do que muitas vezes é pregado, não, Deus é amor e Deus aceita tudo, não é bem assim. Deus ele não aceita tudo, Deus não aceita o pecado, Deus ele não gosta do erro, Ele não aceita o erro. Ah, mas Deus é amor, Ele vai entender. Não, Ele não vai entender, e Ele não quer que você viva no pecado, e justamente por Ele te amar, Ele amar a criação, Ele espera que todos se arrependam e vivem guardando os mandamentos de Deus, pois aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. E quando isso acontece, é nesse momento que Ele se manifesta.
O amor de Deus é justamente isso. Simplesmente não do que Deus é amor, mas um Deus de amor que Ele ama aquele que se arrepende, guarda os mandamentos e o guarda. Aí Ele se manifesta. E muitas vezes nós não temos a manifestação de Deus em nossas vidas, simplesmente porque nós não guardamos os mandamentos de Deus. Muitas vezes nós temos problemas nas nossas vidas, muitas vezes nós temos dramas nas nossas vidas, a gente não dorme direito, a gente não tem a paz de Deus, pelo simples fato de a gente não estar guardando muitas vezes os mandamentos de Deus. Muitas vezes os nossos problemas têm a ver com isso, de nós realmente entendermos que o Deus de amor é um Deus que Ele odeia o pecado. Ele não gosta do pecado, pelo contrário, Ele se ira com o pecado. É um Deus que ira. É um Deus que ira muito, de sobremodo. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 1, versículo 2, que Deus ira de sobremodo em extremo contra os vossos pais. E o Deus irou em extremo contra vossos pais, Ele diz para o profeta Zacarias. É um Deus que Ele se irou, mas não foi pouco não. Ele se irou em extremo. Ele diz para o profeta Zacarias, falar para o povo de Israel. O Deus está irado em extremo com esse povo. Tem hora que Deus, Ele se ira, mas não é pouco não. Tem hora que Deus, Ele se ira, Ele se enche de furor, porque o nosso Deus, Ele pode se irar. É um Deus que Ele se ira contra o pecado. Inclusive, Ele entende quando você se ira também. Ele é um Deus que tanto se ira com o pecado, é um Deus de amor. Ele, por ser justo, Ele odeia o pecado, Ele se ira, o seu furor se enche contra o pecado, que justamente Ele entende quando você tem esse sentimento também. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: irai-vos, mas não pecar. Ele vai entender quando você se irar, porque isso é um atributo de Deus, você irar, quando você está vendo uma coisa errada, quando você está vendo uma injustiça. Quem não se ira com uma criança sendo assassinada? Quem não se ira com um estupro? Quem que não se ira com roubo, com adultério, com uma mentira, com investimentos de mal, contra calúnias? Quem que não se ira com isso? E Deus se ira com isso. E naturalmente, por você ser justo e você ter o Espírito Santo de Deus, você vai se irar. Ele só espera que você não peque. Com todas essas dificuldades e com todas essas circunstâncias acontecendo na nossa vida, Deus dá um escape para todas elas. Não há tentação maior que você não possa suportar. E Deus dá ensinamentos por toda a Bíblia para qualquer tipo de problema que talvez traga ira para você, traga ira para Deus. E Deus, Ele é um Deus que Ele gosta de resolver problemas. Resolver problemas tem a ver com você estar debaixo da bênção de Deus. Uma igreja que resolve problemas é uma igreja que está debaixo da bênção de Deus. Uma pessoa que resolve os problemas na palavra de Deus é uma pessoa que anda segundo a bênção de Deus e não traz maldição para si, assim como a própria meditação. Muitas vezes nós trazemos maldição para as nossas vidas porque nós não insistimos, muitas vezes por medo, muitas vezes por insegurança, muitas vezes por rebeldia, muitas vezes por qualquer fragilidade, e não seguir as premissas e as ordenanças de Deus em resolver problemas. E nós vamos colocando problemas em cima de problemas, problemas em cima de problemas, e Deus, Ele se ira contra o pecado. Deus, Ele gosta de resolver problemas. Deus, Ele não é um Deus que Ele coloca uma pedra em cima dos problemas. Não é bom que nós coloquemos uma pedra em cima dos nossos problemas. Deus, Ele nunca fez isso. Ele nunca age assim. Ele nunca joga um probleminha para o canto. Ele nunca arrasta os problemas de Deus para o canto. Mas Ele resolve os problemas. E Deus sempre resolveu os problemas. E sempre foi assim. Sempre foi assim, desde o princípio. Assim como o pecado entrou no mundo, imediatamente que o pecado entrou no mundo, Deus resolveu o problema. Deus resolveu o seu problema. Ele não começou quando você nasceu. Ele não começou quando você casou. Ele não começou na sua doença. Ele não começou na sua dor. Ele não começou nas suas finanças. O seu problema não começou no problema dos seus filhos, no problema da sua igreja, no problema do seu trabalho. O seu problema começou quando Adão decidiu pecar. Quando ele decidiu seguir umas ordenanças que não era mais de Deus, pelo um espírito que inaugurou
uma ideia de não seguir mais a Deus, de viver pelo que ele queria, pelo que ele desejava. E ele passa essa ideia no coração de Adão, ele passa melhor essa ideia ao coração de Eva, e Eva convence o seu marido, e nesse momento começam os problemas da humanidade. E nesse momento, Jesus, Deus, resolve os problemas. Ele fala: por inimizade entre ti e a mulher e seu descendente, tu ferirás o calcanhar, mas ele ferirá a cabeça. Ele profetiza a vida de Jesus, o resolutador, o solucionador dos seus problemas. Jesus Cristo resolveu todos os seus problemas. E ele diz assim: e fez Deus, em Gênesis 3:21, e fez Deus, o Senhor, vestimentas de pele, e o vestiu o homem e a mulher. Nesse exato momento, Deus resolve os problemas da humanidade. Deus, ele não vê o problema do homem e fala: poxa vida, o homem errou, vamos criar aqui um outro homem. Não, ele resolve. Ele vai lá e fala: tira as folhas de bananeira, agora é sacrifício, agora é derramamento de sangue. E Deus, ele resolve um problema não fácil de resolver, um problema muitas vezes difícil de fazer. Pegar um animalzinho que está passando ali, talvez uma ovelhinha inocente, ali andando pelo jardim do Éden, uma decisão não fácil de ser feita, e pegar essa simples ovelha, essa inocente ovelha, e falar: vai lá, mata ela, passa uma faca na jugular dela, derrama o sangue dela e veste agora com a pele dela. E tem que ser desse jeito. Deus, ele resolve o problema, mesmo não sendo fácil, mesmo tendo que derramar sangue, mesmo tendo que tomar uma decisão difícil de matar uma criatura inocente, para que pudesse cumprir a nudez de quem praticou mal. E Deus realmente, nesse momento, ele fala: não, vai ter que ser desse jeito, e vai ter que derramar sangue, e assim vai ser feito. E Deus, a Bíblia narra, fez Deus vestimentas de pele para o homem e a mulher. A primeira morte, o primeiro derramamento de sangue ali, na atmosfera do pecado do jardim do Éden, começa a pingar o sangue numa ovelhinha para resolver os problemas da humanidade. Porque Deus, ele já estava querendo nos dizer: agora, para resolver problemas, vai ter que ter sacrifício. Você vai ter que suar, você vai ter que decidir me obedecer. Contra todas as forças do mal, agora você vai ter que resolver problemas. E Deus, ele espera, Carla Canuto, que você resolva problemas. O nosso Deus não é um Deus que ele joga o problema para debaixo da pedra. Não coloque uma pedra em cima dos seus problemas, Igreja Batista. Não coloque uma pedra em cima dos seus problemas familiares. Não coloque uma pedra em cima dos seus problemas conjugais, em cima dos seus problemas de pensamentos imorais ou perversos. Não coloque um problema, traga isso à luz. Deus gosta que a gente resolva os nossos problemas, pois assim como Cristo resolveu os nossos problemas desde o início. Pois a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra os principados e potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra todos os espíritos do mal nas regiões celestes. Não tem nada a ver com as pessoas. Os seus problemas não tem nada a ver com as outras pessoas. Os nossos problemas não têm a ver com outras pessoas. Os nossos problemas têm a ver com o espírito maligno que atua no mundo e nas pessoas do mundo. Os nossos problemas da Igreja Batista do Centro de Garça, o seu problema da sua vida tem a ver com o espírito maligno, assim como o próprio apóstolo Paulo diz: esse mundo jaz no maligno. Esse mundo já era no maligno. Por isso a Bíblia diz: farei novos céus e novas terras. E os nossos problemas têm a ver com esse espírito do mundo que atua no mundo. Não é contra sangue nem carne, mas contra os dominadores desse mundo tenebroso. Às vezes a igreja fica num ambiente tenebroso. Às vezes a sua vida entra num quarto, a sua vida começa a escurecer, começa a ficar tenebroso. Porque muitas vezes há espíritos dominadores desse mundo tenebroso. Mas se a gente não resolve os problemas,
a gente continua nesse mundo tenebroso. Porque muitas vezes não tem a ver com o que a pessoa vai entender, muitas vezes não tem a ver em você conseguir resolver o problema, não, mas muitas vezes tem a ver em como você confia em Deus, e como você entrega tudo em Deus, e como Deus muitas vezes te prova, para ver se você tem a coragem, a capacidade e a confiança em Deus para resolver problemas. E muitas vezes não é entre você e a pessoa, mas é entre você e Deus. E por isso que Deus dá várias ordenanças, e por isso que Deus dá várias formas de nós resolver problemas. Pois o próprio Deus, Ele é um Deus que resolve problemas. E Ele diz em Deuteronômio, capítulo 32, Ele diz assim em Deuteronômio 32, como que Deus resolve problemas. Eu vou ler a partir do versículo 21. Deuteronômio 32, 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é de Deus. Com os seus ídolos me provocaram a ira. E muitas vezes a gente provoca Deus a ira. Muitas vezes nós, cuidadosamente, com tanto zelo, a gente tem capacidade de irar Deus. Muitas vezes a gente, com todo o cuidado, com toda a dedicação, com todo o zelo, a gente provoca Deus a ira. A gente é capaz de provocar a ira de Deus pelos nossos pecados. Ele continua: portanto, eu os provocareis a zelos com aquele que não é meu povo. Com louca nação despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor. Olha só, está falando de quem? Está falando da figura do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus. É um Deus que, no versículo 21, é relatado a essência desse Deus, porque um fogo se acendeu no meu furor. É isso que Deus sente no pecado. Deus ele se ira com um furor, irmão Reinaldo, em extremo. O pecado nosso tem a capacidade de irar esse Deus, que nós dizemos: o Deus é amor, o Deus de amor. Esse Deus de amor, ele tem furor com o pecado, ele tem ira com o pecado, e arderá até o mais profundo inferno. Olha só o Deus de amor, como é que ele trata o pecado. Ele já fala e ele lembra que quem traz a ira a ele vai arder no pecado, não porque ele é um Deus malvado e ele usa o pecado como uma vingança, porque não tem um outro caminho. Quem traz a ira a Deus, quem não obedece a Deus e que não guarda os mandamentos de Deus, não tem outro caminho, não tem outra conversa, não tem uma outra forma de resolver. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. E quando você traz a ira de Deus, quando você erra, Deus espera que você se arrependa rápido. Ele espera, quando uma igreja erra, ele espera que uma igreja se levante rápido. Ele espera que você confesse os seus pecados, para que você seja perdoado e purificado dos seus pecados, para que você saia debaixo dessa maldição. Consumirá a terra e as suas mesas, e abrasará os fundamentos dos montes. No livro de Salmo 21 fala a mesma coisa. Livro de Salmo, capítulo 21, agora no versículo 9, a Bíblia dá um pouco da explicação da essência de como é esse Deus nosso. Salmo 21, versículo 9 diz assim: eu vou ler no versículo 8 para fazer sentido. A tua mão alcançará a todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor na sua indignação os consumirá e o fogo devorará. É um Deus que se indigna. A indignação do inimigo, aliás, os erros do inimigo, as falhas e o pecado e todas as ordenanças que não são seguidas por um povo, ela torna a indignação a Deus. Ela traz esse Deus que nós rotulamos como Deus de amor, é um Deus que se indigna e os consumirá o fogo e os devorará. Volto a dizer, não porque Deus se vinga, mas porque não tem outro caminho para quem não obedece a Deus. E
muitas vezes, nos dias de hoje, nós devemos ter esse bate-papo franco. Muitas vezes os púlpitos, muitas vezes os bate-papos nas igrejas não refletem do que Deus pode te oferecer, o que Deus pode fazer para a sua vida, igreja, o que Deus vai te retribuir e o que você vai conquistar com Deus. Mas muitas vezes o que nós deveríamos pregar nesse tempo difícil é: arrependei-vos. A voz que clama no deserto, que já falava isso através do João Batista, que o próprio Jesus fala dele, não há maior nascido de mulher do que João Batista, que pregava arrependimento, porque o pecado, ele ia a Deus, e nós precisamos resolver problemas. Deus, ele gosta, Deus, ele espera que você resolva os seus problemas, todos. Deus não gosta de um espírito de covardia. Deus não gosta de uma igreja, Ele não gosta de uma pessoa que finge não ter problemas e que não resolve os seus problemas. Muitas vezes nós não andamos, muitas vezes a sua vida não anda porque você não resolve problemas, porque muitas vezes você não conversa com o seu filho, muitas vezes você não conversa com o seu neto, muitas vezes você não quer ofender as pessoas, e muitas vezes você não quer se parecer uma pessoa dura para as pessoas. Muitas vezes você não quer ser parecido uma pessoa dura no seu trabalho. Muitas vezes você não quer parecer um avô duro para os seus netos. Você não quer parecer um irmão duro para o seu irmão, rude, e você não resolve problemas. Coloca pedra em cima de problemas. E aí, muitas vezes as nossas vidas não avançam. Ah, mas o meu netinho vai gostar, mas o meu filho, minha filha, vai ser uma conversa meio complicada. Lembra que foi complicado? Deus resolveu o seu problema. Lembra que foi complicado? Deus, ele já mostra, vai ter que morrer um inocente, derramar sangue, para apontar o derramamento de sangue àquele que tomou a sua maldição na cruz. Ele derramou sangue na cruz para resolver o seu problema. É complicado, mas a gente muitas vezes tem que ter conversas complicadas para resolver problemas, para aí sim nós caminharmos, para aí sim a sua vida caminhar e prosperar na paz de Deus. É isso que traz paz. O que te traz paz é resolver problemas e tirar os problemas da vida. O Josué passou por isso. A Bíblia relata no livro de Josué, capítulo 7, um irmão que passou por esses problemas. Josué, lá no livro de Josué, depois, no comecinho da Bíblia, depois de Deuteronômios, que a gente acabou de ler, se você for um pouquinho para frente, Josué também, ele passa pelas mesmas dificuldades que você passa, mas aqui é relatado a forma como Josué resolve problemas. Ele diz no livro de Josué, capítulo 7, eu vou ler para vocês, a partir do versículo 3, ele fala assim: e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir aí, não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreiras, e os derrotaram nas descidas, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que aconteceu aqui, irmão Reinaldo, para você entrar no contexto da história, é que o povo de Israel, através da liderança de Josué, tinha acabado de conquistar Jericó, as temidas muralhas de Jericó, as intransponíveis muralhas, gigantescas muralhas, que por anos e anos já estavam lá, as famosas muralhas que ninguém conseguia derrotar, e o próprio povo de Israel sabia disso, e Deus fala através de Josué: toma seu exército, e durante 7 dias você marchará em volta da cidade e das muralhas de Jericó, e no primeiro dia, na retaguarda da Arca de Aliança, e com os levitas, e com os sacerdotes, e com todo o exército de Israel, você dará uma volta em torno de Jericó, e você repetirá isso pelo 2º, 3º até o 6º, e no 7º dia você dará 7 voltas em volta
volta da cidade, com o mesmo povo, com o mesmo princípio, com os sacerdotes, com a arca, e no final da última volta, vocês bradam e vocês não gritam bem alto e tocam todas as trombetas, pois nesse momento os muros de Jericó caíram. E assim como Deus diz, exatamente assim aconteceu. As muralhas de Jericó caíram. O povo de Israel conquista Jericó. As temidas muralhas de Jericó já não existiam mais. Pelo poder de Deus e pela força de Deus, Deus derruba os muros, Deus derruba as muralhas, e eles conquistam a cidade de Jericó, tão difícil de conquistar. E agora eles estão diante de um probleminha bem menor. O povo de Ai, um povo pequenininho, onde eles dizem, não, leva no máximo 2-3 mil homens, a gente resolve rapidinho esses problemas. O que eles não sabiam é que havia um jovem Acã, um jovem militar do exército de Israel, um jovem Acã. Quando eles conquistaram Jericó, ele dominado pela cobiça, pelos seus maus desejos, ele traz maldição para dentro do povo de Israel. Ele, pela sua cobiça, pelos seus desejos do seu coração, ele deseja pegar uma túnica babilônica, alguns objetos de prata, alguns objetos de ouro, e trazer dentro da sua mochilinha, escondido, e levar para o acampamento de Israel. E nesse momento, eles vão atacar Ai, e eles são derrotados. O grande exército de Josué de Israel, que derrubou as muralhas de Jericó, agora é derrotado pelo pequeno exército de Ai. 3 mil homens mortos, por conta de um jovem que desobedeceu. Por conta de um jovem que, pela cobiça do seu coração, deseja pegar alguns objetos condenados a Deus, que Deus ordenara, não toque e não traga nada que traga condenação para Israel. E o jovem Acã resolveu desobedecer. Ele traz nesse momento maldição para o povo de Israel. Ele traz nesse momento maldição para dentro do povo de Israel. E o povo de Israel, sem saber, o povo de Israel agora, de uma forma frágil, eles vão atacar o povo, e agora sem a presença de Deus eles estão derrotados, porque é impossível nós vencermos sem a presença de Deus. É impossível nós avançarmos nas nossas lutas, nas nossas batalhas, sem a presença de Deus. E um simples erro de alguma pessoa pode pôr tudo a perder na sua vida. Uma pessoa trouxe o pecado e trouxe essa ruína. O que acontece no versículo 10, nesse mesmo capítulo 7 de Josué, é que Deus diz assim a Josué: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? E que Deus espera de uma pessoa diante de um problema, diante de um pecado, é que você se levante, que você resolva seus problemas. Você identificou o pecado, você sabe do pecado da sua família, você sabe do pecado do seu irmão, você sabe do pecado das pessoas que você ama. Resolva, levanta-te e vai e resolva. É esse sentimento, é isso que Deus fala para Josué. O próprio Deus fala para Josué: Josué, então disse o Senhor, a voz de Deus, irmão Reinaldo, olha só o que Deus fala para Josué: levanta-te. Ele fala: levanta-te. Tem um problema, alguém trouxe um problema para a sua família, alguém está com um problema perto de você, resolva os problemas da sua família, da sua igreja, confronte. Nós precisamos resolver problemas. O Deus, Ele é um Deus que, diante dos problemas que Josué tem, irmão Sassá, Ele fala: Josué, levanta e vai resolver esse problema. Vai. Josué, para de prostrar e vai lá resolver. Você vê que você ser um líder, você ser fiel, você ser um grande Josué, não tem muitas vezes não tem nada a ver com espada, muitas vezes não tem a ver com a força, com a sua submissão a Deus. Você ser vencedor muitas vezes não tem a ver com seus poderes, com quem você pode se ajuntar, com quem você pode ir, com quem você pode se aglomerar e você se cercar. Mas muitas vezes vencer batalhas, Carla Canuto, tem a ver com a sua capacidade de confiar e se submeter à palavra de Deus. Ele fala: Josué, agora você pega mais armas, agora você pega mais
espadas, você foi com 3.000, agora você vai com 6.000 homens, que você vai vencer. Ele fala, não, Josué, vai e resolva problemas, resolva. E ele fala como resolver. O próprio Deus, ele fala como nós resolvermos os nossos problemas. Ele fala, ele continua no versículo 11, Israel pecou e violaram a minha aliança. Ele fala, por que trazem maldição? E muitas vezes é porque nós violamos a aliança de Deus, nós pecamos contra Deus, e isso que traz ira contra Deus. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram de coisas condenadas e furtaram, e dissimularam até debaixo da sua bagagem e puseram. E muitas vezes o que traz a presença de Deus, aliás, e muitas vezes o que afasta a presença de Deus de nós, é não fazer o que Deus nos ordena, é não obedecer a Deus, assim como ele diz, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Quando você não obedece a Deus, igreja, quando você não faz uma coisa que Deus manda, até resolver problemas, porque Deus manda resolver problemas, isso faz com que o exército, isso faz com que a luta seja perdida, isso faz que a gente traga coisas condenadas para dentro de nós, das nossas vidas. Ele diz no versículo 13, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, e se não eliminardes do vosso meio coisa roubada. Se você não elimina do seu meio, se você não resolve os problemas do seu meio, Deus não vai convosco. Os problemas, eles podem até vir no nosso meio. Os problemas, eles até podem vir no seu meio. Mas Deus espera, resolva, senão eu não vou com vocês. Ele fala, tira as coisas condenadas. Tira as coisas condenadas da sua mente. Resolva os seus problemas da sua casa. Resolva os problemas de moralidades da sua casa. Resolva os problemas de moralidades do que os seus olhos e a sua família vê, do que as pessoas ao seu redor vejam. Percebam o que as pessoas ao seu redor, o que os seus filhos estão conversando, o que os seus filhos que você tão ama, o que os seus netos que tão ama, com quem eles estão lidando e conversando, e muitas vezes trazendo coisas condenadas para as casas deles, e muitas vezes para as suas vidas. Percebe o que vocês assistem durante os almoços, os jantares e nos programas que nós vemos, os filmes que nós assistimos. Resolva os problemas dentro da sua igreja. Versículo 13. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Se você não resistir, se você não resolver seus problemas, você não vai resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel fizera condenadas, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio coisa roubada. Ele espera que não seja o pastor que resolva o problema, ele espera que você resolva os problemas. Ele espera que você tire do meio os problemas. Muitas vezes a sua vida não anda porque você não tira do meio as coisas erradas. E muitas vezes você se torna indiferente. Muitas vezes você não se preocupa, muitas vezes você percebe, muitas vezes você sabe do erro, e muitas vezes você não está nem aí com o erro. Você nem deseja resolver o erro. É nesse contexto que Josué ele é orientado. Ele fala, tira do meio de vocês coisas condenadas, é o que a palavra de Deus diz. No versículo 15, olha o que Deus fala para Josué: aquele que for achado com coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Deus manda resolver. Ele fala, Josué, aquele que for achado coisa condenada, vai lá e queima tudo, resolve, desse jeito que eu estou mandando.
Era assim que eram resolvidas as coisas antigamente. As atitudes de Josué, versículo 20: cada passo e cada caminho e cada atitude que Josué fez diante da ordenança de Deus. Repare, irmãos, repare, igreja, qual foi a reação e como que Josué ele lida com esse tipo de ordenança, esse tipo de orientação diante desse problema, e quando Deus manda ele resolver. Versículo 20: respondeu Acã a Josué, disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. É isso que Deus espera. Ele espera diante do problema e fala: levanta-te, Josué, vai lá e resolve os problemas. Josué levantou, foi ao jovem Acã: jovem Acã, o que você fez? Você está doido? E muitas vezes o que Deus espera, muitas vezes é isso. O que você está fazendo, irmão? O que você está fazendo, filho? O que você está fazendo, neto? Você está doido? E Deus espera que você tente, pelo menos, trazer as pessoas ao arrependimento. Muitas vezes, essa sacanagem tem que fazer, chegar nas pessoas e falar: você está doido? O que você está fazendo? Para que verdadeiramente as pessoas mudem. Para a gente parar de se iludir: não, mas a pessoa vai mudar. Não, mas a pessoa Deus muitas vezes não permite que as pessoas mudam, porque Ele primeiro espera que você vai lá e resolva os problemas. Para que verdadeiramente, assim como Acã fala, verdadeiramente pequei contra o Senhor. Deus espera isso, que as pessoas que você vai resolver os problemas cheguem nessa conclusão, para que as pessoas possam concluir que verdadeiramente elas têm pecado contra Deus. Como é que as pessoas elas vão concluir isso se elas não são confrontadas na verdade e que elas estão em pecado? Muitas vezes Deus espera isso de você, que você fala com as pessoas para elas chegarem nessa conclusão: poxa vida, verdadeiramente eu tenho pecado contra Deus, que loucura eu tenho feito, que loucura. Por um jovenzinho, a nação inteira de Israel trouxe maldição. Muitas vezes Deus espera que você vai atrás de uma pessoa: ah, não, mas é um probleminha que está lá, já falamos, já fui, olha, o pastor está resolvendo, a esposa do pastor está no meio, deixa lá, deixa para o cara mais velho de igreja, deixa lá para resolver. Olha, muitas vezes a gente deixa esse probleminha do jovem Acã, é uma tunicazinha, 2, 3 objetos que traz toda a condenação. Um probleminha que você vai deixando passar na vida do seu filho, um outro probleminha que você vai deixando na vida da sua esposa, e um outro probleminha, daqui a pouco está um problemão, daqui a pouco está maldição para todo lado, daqui a pouco está tragédia para todo lado, estoura lá na frente. Às vezes não estoura daqui 5 anos, 10 anos, 20, mas estoura lá na frente. E às vezes, muitas vezes não estoura nem nesse tempo, estoura lá no céu, quando a pessoa coloca-se diante de Deus e Deus fala: eu não te conheço, eu não te conheço. Assim como ele disse para os fariseus hipócritas: eu não te conheço, quando vocês dizem Senhor, 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 pois pelos seus frutos conhecerão quem são a sua árvore. E muitas vezes vai bater lá no céu, às vezes passando anos, bem tranquilo, chega na porta do céu, frequentei a igreja, vivi, nasci dentro da igreja. Só mostra quanto mais pecador você tem sido, quanto mais rebelde você tem sido, e não seguir as ordenanças de Deus. E muitas vezes a gente tem que realmente, talvez Deus esteja esperando, talvez você, para resolver os problemas. E Josué, ele trata no versículo 22 assim: então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. E é isso que a gente tem que ter, essa postura. Quando Deus manda, levanta-te, vai, olha o problema e você identifica, e você sabe os problemas da sua vida. Ele fala: corre, vai correndo resolver os problemas. É para amanhã, urgente. Nós devemos pegar todos os problemas, resolver logo, correndo. Quanto mais tempo você deixa para resolver problemas, pior fica. Mais o mal vai criando força, mais a amargura. Lembra que Jesus fala assim: a raiz, pois toda raiz, corte logo toda raiz de amargura, pois ela vai se enraizando e a raiz vai crescendo, vai deixando o tempo, vai, a raiz vai pegando mais força. Passou mais um dia, mais um pouquinho da força da raiz, mais um mês, mais essa raiz se estralou, se espalhou. Importante cortar os problemas logo, correr. Deus espera essa atitude, conforme Josué teve. Versículo 22. Foi correndo
correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela. Muitas vezes os problemas estão lá naquela tenda, Carla, está lá no fundinho, é um probleminha só, é um problema só pequeno, está todo o problema da sua vida. Ah, mas ela é problema lá da minha sobrinha, vai lá, às vezes esse problema está resolvendo os problemas da sua família. Ah, mas é um problema com a filha do meu filho, às vezes é um problema, mas é um problema com o irmão que está lá, às vezes é isso, é um problema do meu trabalho, que eu não deixei de resolver, que às vezes emperra toda a sua vida e vai emperrar a vida do Adeus. Muitas vezes esse problema que você me trata vai emperrar a vida da Fátima. Muitas vezes um problema que eu não resolvo como o pastor Wilder, eu emperro a vida de toda a igreja. Precisamos resolver problemas, precisamos ter coragem, precisamos ter confiança de entender que não tem a ver com o resultado que nós vamos conseguir resolver problemas, mas tem a ver com o resultado de como nós estaremos com Deus. Não importa o resultado, importa que você tenha coragem, importa que Deus olhe para uma igreja e fala: poxa, essa igreja aqui, ela resolve problemas. Olha, Josué caiu, 3.000 homens, mas ele não ficou quietinho. Olha o Josué, tanto que Josué conquista terras e conquista, ele tem uma morte abençoada. Ele acaba a carreira dele falando assim: vocês podem seguir o Deus que vocês quiserem, eu e minha família seguiremos ao Senhor. Por quê? Porque ele resolveu não deixá-lo passar. Se ele deixasse passar esse probleminha, se o jovem Acã não fosse confrontado, possivelmente a história de Josué teria sido outra. Possivelmente teria sido uma história amaldiçoada, uma história triste. Mas Deus conserva e finaliza a história de Josué, porque foi um cara que resolveu problemas. No versículo 25, disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje conturbará. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, os queimou, assim como Deus disse. O Deus te amou. Hoje a gente não precisa mais apedrejar ninguém. Hoje a gente não precisa mais assassinar, a gente não precisa mais brigar. Não, Deus não fala mais para resolver. Isso aqui era só o Velho Testamento apontando que agora Jesus na cruz resolveu todos os seus problemas, mas ainda Jesus ele continua resolvendo problemas. Ainda Jesus ele espera que agora, de uma outra forma, sem apedrejar, porque ele já tomou essa maldição, porque apedrejar era uma maldição. Ele falava: tira essa maldição do povo, apedreja, leva para fora do acampamento essa maldição e apedreja e acaba com essa maldição. Era assim que Deus pediu para resolver os problemas no Velho Testamento, com apedrejamento. Por isso Estevão morre apedrejado de uma forma injusta, e por isso que ele vai aos céus. Mas Deus ele esperava que apedrejasse e você resolvia os problemas. No Novo Testamento, como Deus já nos resgatou da maldição da lei e nos tornou maldição por nós, me ajuda. Pois maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Nós não precisamos mais apedrejar ninguém, pois Deus rasgou o véu e morreu na cruz. Mas Ele espera que você resolva problemas. Deus espera que você tenha essa atitude. Davi também resolveu problemas. No livro de 1 Reis, capítulo 2, 1 Reis, um pouquinho para frente de Josué, só você um pouquinho para frente, no livro de 1 Reis, capítulo 2, a importância de nós resolver problemas o quanto antes. E Davi, ele tem esse entendimento, ele tem essa percepção, ele tem a palavra de Deus guardada, ele tem as histórias dos profetas, ele tem a história porque ele tinha o livro da lei guardado do lado da cama dele. E ele sabia possivelmente como Josué tinha resolvido os problemas, e ele dá essa orientação para o seu filho Salomão. Ele não fala assim: Salomão tem exército, Salomão pega todo o dinheiro, por isso que Salomão ele pega sabedoria, porque uma das primeiras orientações que Davi dá a Salomão é: Salomão, você quer ser próspero? Resolva os seus problemas de início. Ele fala: você quer ser próspero, você quer ter um reino próspero, Salomão? Então você já começa a tirar os problemas da frente. E ele fala isso no livro de 1 Reis, capítulo 2, no versículo 5, ele narra isso: também tu sabes que me fez Joabe, filho de Zeruia,
e o que fez os dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jetro, os quais matou em tempo de paz. Vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Fazei, pois, segundo tua sabedoria, e não permitirás que suas cãs desçam a sepultura em paz. O rei Davi, segundo o coração de Deus, que Deus amava ele, porque ele era segundo o coração de Deus, não porque não pecava, mas ele desejava obedecer a Deus. Ele fala para o seu filho: filho, tira os seus problemas, se afaste de Joabe. Muitas vezes a gente tem que ter essa conversa. Muitas vezes a gente tem que ter essa conversa com esse amor. Filho, se afaste. Se afaste de uns Joabes, porque era um cara rebelde. Era um cara que conquistava assim com a sua força, tinha uma força de matar, tinha a força da sua espada, derrotou vários exércitos, mas era um cara rebelde. Davi falou: não mata Abner. Joabe ficou bravinho com Abner, porque Abner havia matado o irmão de Joabe. Porque nessa época Abner era comandante de Saul, do rei morto Saul, e Joabe era o comandante de Davi, e eles se confrontavam no início para ver de quem ficava o reinado. E numa luta, todo mundo já estava quase morto, todo mundo já estava resolvido, todo mundo já tinha se colocado em paz, e o irmão de Joabe começa a correr atrás de Abner, e Abner fala: para de correr atrás de mim, para de correr atrás de mim, senão eu vou ter que te matar. Ele fala 1, 2, 3, e o menino não para de correr até que Abner mata o irmão de Joabe. Mas aí Abner, ele faz uma aliança com Davi, ele se arrepende, ele se afasta do exército de Saul, e ele faz uma aliança de paz com o rei Davi, e Davi perdoa ele, eles se tornam amigos, eles se tornam parceiros, e justamente Abner agora ele começa a ajudar o povo de Israel, mas sorrateiramente, de uma forma perversa, traiçoeira. Joabe, nas escondidas, sem Davi saber, vai lá para vingar o sangue do irmão, mata Abner. E não só isso, Joabe ele mata Absalão, filho do rei. Quando Absalão, sim, rebelde, sim, de uma forma errada, começa a perseguir o próprio pai, e Absalão, ele se prende na batalha numa árvore, num galho, e ele se fica preso pelo pescoço desse galho, sem poder fazer nada. E Joabe fala, e o rei tinha falado: não mate meu filho, por mais que ele está em luta comigo, traga meu filho vivo para mim. Ele, sabendo disso, ele, com Absalão indefeso, ele mata o menino. Ele joga 3 dardos no coração de Absalão. E é esse espírito que Davi está orientando para Salomão se afastar. Se afaste, Joabe. Joabe é um cara mau. O primeiro cara que você tem que tirar da frente é Joabe. E eu tive que aturar Joabe, porque eu prometi que ao primeiro que conquistasse a terra de Jerusalém, eu tornaria o comandante do meu exército. E esse cara foi Joabe. Mas ele se tornou um cara mau, ele se tornou um cara rebelde, ele se tornou um cara que não obedecia. Muitas vezes a gente tem que saber lidar com essas pessoas e se afastar dessas pessoas. Ele também trata um outro assunto com seu filho Salomão no versículo 8. Eis que também contigo aqui está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição, no dia em que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não tenha por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs não desçam a sepultura com sangue. Havia um outro problema na vida de Davi, um senhor chamado Simei, e enquanto Davi era rei, ele se prostrava ao rei. Quando Davi começou a ser perseguido pelo filho Absalão, apareceu tudo que estava no coração dele. Esse Simei começa a amaldiçoar o rei, sabendo que o rei agora estava perseguido, que o rei agora não tinha tanta força, que o rei agora estava dentro de um golpe, dentro de uma perseguição e frágil pelo seu próprio filho. Ele começa a amaldiçoar Davi. Davi,
seu maldito, bem sei que você tentou usurpar o reino de Saul. Era um cara que estava com o coração lá no reinado de Saul ainda. Era um cara que ele não tinha virado o seu coração, ele não estava prostrado verdadeiramente fiel e lealmente ao rei Davi. Ele estava com o seu pensamento ainda lá no rei Saul, que já tinha até morrido. E aí sai tudo que está no coração dele. Ele amaldiçoa, ele vem, ele fala, ele confessa tudo que está dentro do coração dele. E Davi fala para Salomão: mate Simei, resolva. Porque Davi não matou, porque quando Davi vence Absalão e ele volta, Simei, todo arrependido: perdão, rei, eu te amaldiçoei, mas agora eu te bendigo, me perdoa. E até os próprios comandantes de Davi falaram: quer que eu corte a cabeça dele? E Davi: não, deixa para lá. Ele me amaldiçoou, se arrependeu, ninguém mais vai morrer aqui. Muita gente já morreu nessa guerra. Davi tinha acabado de perder um filho. Davi não queria mais ver morte na vida dele, mas ele não deixa passar. Agora ele fala: Salomão, tem um cara, chama Simei. Esse cara não é bom. Esse cara está com a cabeça lá pro Saul. Esse cara não é leal com você. Ele não é leal com a nossa família. Ele só está aqui porque ainda não somos rei. Mas no primeiro sinal de fraqueza sua, ele vai te amaldiçoar. Elimine Simei. Essas são as orientações de grandes servos do Senhor. Elimine os problemas. Resolva os problemas. Essa foi a orientação de Davi no começo do reinado de Salomão. Olha só o que Davi fala: Salomão, resolva os seus problemas. Você quer ter um reinado próximo? Você quer ter uma vida próxima? Resolva os seus problemas. Salomão sabe o que ele faz? Ele mata Joabe, ele mata Simei, ele se torna um dos reis mais próximos. E é isso que traz descanso a Davi. No versículo 10 diz: Davi descansou. Depois de Davi ter dado todas essas orientações, é isso que traz descanso. Muitas vezes, o que a gente tem que encorajar as pessoas é: resolva os problemas. Resolva os problemas. Jesus gosta que nós não ficamos covardes diante dos problemas, que nós conversamos com nossos filhos, nós conversamos com nossos irmãos, nós conversamos com as pessoas que estejam erradas e trazendo maldição para nós. Às vezes é uma tenda que vai trazer maldição para toda a sua vida, para toda a igreja, para toda a cidade. Às vezes é um probleminha que você não resolve. Uma maldição muitas vezes que pega as igrejas se tornam todas rebeldes, todas avarentas, todas as igrejas de garças se dividem, todas as igrejas de garças se cobiçam como uma cã cobiçou uma túnica, porque muitas vezes não tem coragem de tratar os problemas das igrejas de garças. Às vezes quando uma igreja talvez resolve, se é uma igreja que enfrenta e resolve os problemas, talvez a bênção vem sobre toda a cidade, sobre todo o estado, sobre onde Deus quiser. Pois assim veio a bênção sobre todo o povo de Israel. Um grande povo, porque resolveu um probleminha, um jovem Acã. Muitas vezes a gente está esperando que você, a igreja Batista no centro de Garça, uma igreja pequenininha, lá no fundo, resolva os problemas dessa igreja. E não seja covarde, resolva os problemas, não coloque problemas. Passado, as pessoas escondiam os problemas, mas Deus não gosta. Deus não gosta, principalmente se você é líder, Deus gosta que você resolva os problemas. Isso não é feio, isso é legal, Deus gosta, isso é bom. Não é feio você expor os problemas, não é errado você expor os problemas, não é errado você resolver os problemas, não é ser dedo duro resolver problemas, não é ser qualquer coisa feia ou qualquer coisa diante dos homens, mas Deus gosta que você resolva problemas. Deus gosta, Deus espera, assim como Josué resolveu problemas, assim como Davi resolve problemas. Ele fala: resolve os problemas. Davi poderia ter sido chamado: pô, Davi, você também, hein? Você estragou o prazer da vida de Simei, você estragou a vida de Joabe. Talvez os irmãos de Joabe e talvez os irmãos de Simei deviam ter falado isso de Davi. Davi é um cara, olha, o que ele foi dedurar para Salomão? O que ele tinha que falar para Salomão? O que Joabe fez? Possivelmente foi a postura da família de Joabe.
Possivelmente foi a postura da família de Simei, que estava pensando em Saul, estava em leal com outro reinado. Muitas vezes Deus espera que a gente resolva os nossos problemas, pois não foi isso que Deus pensou de Davi, e não foi isso que Deus pensou de Josué, porque eles resolveram problemas. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Porque Jesus resolve problemas. E hoje você tem possibilidade de resolver problemas na palavra de Deus, assim como Jesus resolve problemas em Mateus capítulo 18. Jesus, na sua sabedoria e na sua graça, na sua imensa graça de saber que você poderia passar por problemas, ele fala: agora você tem que resolver problemas. E ele fala para você resolver problemas em Mateus capítulo 18. E ainda, no Novo Testamento, ele espera que você não arraste os problemas para debaixo do tapete, e ele espera que você não coloque uma pedra debaixo dos problemas. O Jesus que você serve, que nós cantamos sem pranto, angústia e dor, o nosso Deus que nós amamos, o nosso Deus que nós louvamos, esse Deus, Jesus Cristo, ele fala para você resolver problemas em Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Você percebe que Deus ele te dá um rito, ele te dá ordenanças, ele te dá um mapa, ele te dá um gabarito de como você resolver os seus problemas a todo momento. Não tem problema, a questão não é surgir problemas, a questão é se você obedece esse Jesus ou não. Ele fala: se você tem um irmão, a primeira coisa, se você tem um problema, vai e resolva. Ele continua no versículo 16: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Eu não sei porque Jesus pediu para fazer essa sequência, mas ele pede para fazer essa sequência. Vai e resolva o problema. E se não resolver o problema entre você sozinho e a pessoa, leva mais 2 pessoas. Não sei porquê Jesus falou, mas Jesus falou para fazer isso. Talvez por saber, aquele que não ouve, aquele pecador que não tem capacidade de ouvir uma pessoa, possivelmente ele vai ser um perigo, e você deve estar preparado com testemunhas para você se resguardar disso. Isso é uma ordenança, isso é um cuidado que Deus te pede para como você resolver problemas hoje. Você vai resolver um problema com uma pessoa, resolva. Se não conseguir resolver, Deus ele te ordena, leva mais uma pessoa para ser testemunha. Ele continua, versículo 17: e se ele não atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra também será desligado no céu. Irmãos, não importa se você vai resolver o problema ou não, importa que a sua atitude aqui na terra bate direto no céu. Importa o que você deixa de fazer aqui na terra, ou você faz aqui na terra, liga ou desliga diretamente no céu. O próprio Jesus fala: não tem problema você ter problema. Você vai ter problema, e muito, pois nos fins dos tempos, os tempos serão difíceis. Assim como o apóstolo Paulo diz, serão tempos difíceis, com muitos problemas, mas contudo o próprio Jesus ele espera: se ter problema, resolva, e se tiver um problema, faça isso, e você simplesmente só tem que seguir o rito. A questão não é se você vai resolver ou não, a questão é: você está disposto a confiar a Deus e se colocar debaixo da bênção de Deus, que é o Deus que resolve o problema, e que resolve o seu problema desde o início, e é um Deus que tem resolvido problemas desde sempre. Deus não é um Deus que ele joga a sujeira por debaixo do tapete. Deus não é um Deus que ele coloca pedra em cima de problemas. Ele espera que você resolva os seus problemas. E se você não conseguir resolver, isso não importa. Importa é a sua ligação que vai estar lá no céu. Importa é
É quando você colocar a cabeça no travesseiro, você fala, poxa, o problema não foi resolvido, mas eu resolvi com Deus. Porque eu resolvo problemas. E você dorme em paz. É isso que te traz descanso. É isso que traz descanso para a igreja. É isso que traz descanso para uma família. Ah, mas o irmão, o filho, o parente não quis me ouvir. Não tem problema. Eu só espero que você siga as ordenanças dele, conforme Deus ordenar. Que você seja uma pessoa que realmente ama da forma que Deus gosta que seja amado. Não se alegre na injustiça, se alegre na justiça, no que é correto, no que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Amém?